Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. A gente precisa entender acerca do que significa de fato para nossas vidas não associar com o impuro. Paulo fala isso na carta aos Coríntios, na sua primeira carta. E lá no capítulo 5 ele diz isso, mas o que significa de fato? Muitas vezes nós estamos equivocados no que pensamos ou na forma de agirmos, pois não lemos o texto na sua totalidade acerca do que ele está falando. A gente não pode associar, não é com relação ao impuro deste mundo, ou seja, com aquele que não conhece a Deus. Jesus mesmo disse, ele veio para os doentes, para aqueles que sabiam que precisavam de médico, para aqueles que eram pecadores. E a gente não pode agir diferente, nós precisamos fazer da mesma maneira. Precisamos levar o Evangelho, a luz do Evangelho, a todas as pessoas. Todos os lugares onde não conhecem a Deus. Esse é o nosso papel. A nossa responsabilidade, não só de sermos cartas vivas, de ser o bom perfume de Cristo, em tudo o que fizermos, ou seja, nas nossas palavras, ações, reações, mas principalmente anunciarmos, falarmos acerca da vida de Deus, da salvação de Deus. A gente precisa compreender isto, pois só assim nós amadureceremos e conheceremos a vontade do Senhor. Crescer na vontade do Senhor, na compreensão do que Ele nos chama, é que irá fazer diferença. Mas o que significa não associar com o impuro? Ele diz assim lá no capítulo 5, versículo 9 até o 11. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Por quê? Porque se eu digo que eu sou cristão, eu conheço a Deus, conheço da vontade de Deus, faço parte da família, eu preciso viver segundo essa realidade. Preciso pelo menos estar caminhando para a maturidade, rejeitando as obras das trevas à medida que eu tomo consciência dela. Nós não podemos fazer obras que expressam os valores do mundo. Por isso, não podemos expressar a avareza, não sermos idólatras, nem ladrões, nem maldizente. Por quê? Porque isto não faz parte da natureza de Deus. Se não faz parte da natureza de Deus, eu não posso expressar. Agora, quando alguém vive desta maneira, se dizendo irmão, mas vive segundo a forma de pensar do mundo, é irmão? Entendeu a vontade de Deus? Não entendeu. Por isso Paulo fala que a gente não pode associar com essas pessoas e nem comer. Por quê? Porque quando ele afirma que é de Deus e que conhece a Deus, mas vive e insiste em viver na maneira de pensar deste mundo, está expressando que não conhece a Deus, que está desonrando a Deus, ou seja, está sendo mero religioso. E nós não podemos ser religiosos, nós temos que expressar o Pai, revelar seu amor, manifestar suas virtudes, andar neste mundo como um filho de Deus. Por isso a gente precisa amadurecer, conhecer, santificar o nosso proceder. É nesta jornada que nós revelamos que conhecemos a Deus, que conhecemos da sua vontade, que compreendemos o seu amor e entendemos o nosso papel neste mundo quanto a revelar Deus às pessoas, como Cristo, como Ele nos falou, como o Senhor nos falou. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Agora, como é que a gente faz isso? Quando nós praticamos as obras que expressam e revelam o Pai. Não fazemos para alcançar a favor de Deus, mas simplesmente para revelar a obra, revelar Ele ao mundo e onde nós estamos. Agora, se nós revelamos as obras das trevas, como podemos estar expressando Deus e dizendo ser de Deus? Não tem jeito. Por isso,
nós não podemos nos associar com essas pessoas, pois elas rejeitam o Evangelho, rejeitam a mensagem de salvação, rejeitam a Deus e desonram a Ele. E a gente não pode fazer isso. Nós temos que expressar quem nós somos. Nós temos que expressar e revelar aonde nós estamos. Por isso a gente precisa deixar de associar com esse tipo de pessoa, pois são religiosos e estão buscando os próprios interesses e não a vontade de Deus. A gente precisa amadurecer nesse entendimento, compreender e sim, levarmos à luz, sermos sal nessa terra para aqueles que não conhecem e que desejam conhecer a Deus, pois eles, no meio deles, estão aqueles que Deus escolheu. Que a gente possa fazer e viver a vontade de Deus, revelando o seu reino, levando a cura, levando luz, sendo o instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai, vivendo na plenitude da sua vontade e glorificando o seu nome. Que a gente possa expressar todos os valores do reino, todas as virtudes do Pai nos nossos relacionamentos, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.